Olá, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, obrigado, seja bem-vindo e que Deus nos ajude que neste vídeo você possa aí aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Bom, a todos os inscritos do meu canal, aquele abraço, muito obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Você que é professor da Escola Dominical e ainda não conhece o meu trabalho, meu irmão, fica ligadinho nesse vídeo, porque você vai aprender como ministrar uma aula em PowerPoint. Aí na descrição do vídeo tem um link, você pode baixar os slides, fazer um download em PowerPoint e ter uma aula diferenciada, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade, se inscreva. E você que já é inscrito, não se esqueça de aquele joinha, beleza? O joia, como eu digo, é joia mesmo, ajuda bastante. Então, o que nos resta agora, sem mais delonga, é ir para a lição. Vamos então para o computador? Na lição de número 12, nós temos por tema de ética cristã e política. Nós vamos aprender aí princípios fundamentais para as nossas vidas, tá certo? No texto áureo diz assim: portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos 13, versículo 7. Na verdade prática nós temos o seguinte: a política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz neste mundo. A leitura bíblica em classe também está em Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 7. E antes de nós entrarmos aqui na introdução, quero destacar o seguinte: quando se trata desse tema, ou seja, do tema política, em nossa classe vão existir dois tipos de alunos. Aqueles que não querem ouvir nada a respeito do assunto e também aqueles que não gostam do tema e que são muito bem informados quando a vida política e social do nosso país. Também quero destacar que, independentemente do momento político em que o nosso país está atravessando, não é possível viver em uma sociedade sem a política. É importante ressaltar que temos visto atualmente a chamada politicagem, o que é totalmente inverso à política. Nós vamos ver dentro dessa lição, nós vamos aí definir o que é política e o que é politicagem, tá certo? Então ainda dentro da verdade prática, nós temos que entender a seguinte questão: nós somos cidadãos dos céus, mas também nós somos cidadãos da terra. Filipenses 3:20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador, Jesus Cristo. É claro que, como dentro dessa cidadania nós temos direito, mas também nós temos deveres, não é verdade? Então, nós vamos aí estudar um pouco hoje sobre esse tema que é de suma importância para as nossas vidas. Aqui na introdução diz que as Escrituras resistem à liderança política de grandes personagens bíblicos. Entre eles estão destacados José, Esther, e apesar desses exemplos, por muitas décadas, a política foi satanalizada no meio evangélico. Então nós vemos aqui alguns exemplos de alguns personagens, que não são só esses aqui, tem outros, que foram grandes homens de Deus, mas também que se envolveram na política e fizeram uma política bem, uma política de acordo com os princípios de Deus. Homens que fizeram a sua história, fizeram a diferença, não é verdade? Então, Tiago 4, 17, diz assim:
Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, dentro da política, existem aqueles que sabem o que deve fazer, que sabem que aquilo que é certo ele deveria fazer, mas não faz. Mas existe, esse pecado que nós lemos, é o pecado de omissão. Então, o barulho dos maus, quando eu falo os maus, envolve tudo, política, envolve tudo isso aí, certo? Então, o barulho dos maus é porque muitas vezes os bons se silenciam, ficam calados. Então, se dá a perceber o barulho dos maus, não é verdade? Então, algo importante que nós devemos mencionar é o seguinte, que se eu não gostar, se você não gostar, se nós não gostamos de política, nós vamos ser governados por quem gosta. E aí onde está o problema, que muitos sabem o bem que deveria fazer para a sociedade, mas não faz, tá certo? Então nós precisamos dar atenção para esse tema, esse tema político, porque ele é muito importante. Nós somos cidadãos dos céus, que eu disse, mas também nós somos cidadãos da terra, não é verdade? Então, nós temos que ter esse entendimento de como cidadãos nós temos nossos direitos, mas também nós temos nossos deveres. Então, esse tema ele é muito importante, pois todos nós estamos envolvidos de uma maneira ou de outra, de forma direta ou indireta, com a política, porque nós somos cidadãos de uma determinada nação, não é verdade? Tópico 1. No tópico 1, traz por tema o seguinte, uma perspectiva bíblica da política. Subtópico 1, Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive a política. As Escrituras mostram que Deus se relaciona diretamente conosco em todos os aspectos da vida. Isso significa que Ele intervém em nossa jornada diária. Pois o Pai Celestial trabalha para aquele que nele espera, de acordo com Isaías 64, verso 4. A Bíblia mostra que o Altíssimo remove os reis e estabelece reis, Daniel 2, 21. Por quê? Não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romano 13. Deus ele não exige apenas prioridade, mas Deus também ele exige de nós, ele exige do governo, ele exige das autoridades, ele exige daqueles que o confiam nele, não somente prioridade, mas ele exige exclusividade. Deus ele nos criou para um relacionamento, para ter relacionamento. A vida nossa, a vida do ser humano, ela gira em torno de relacionamento. Por isso, devemos ter um relacionamento aí com o nosso Criador, com o Senhor. Esse relacionamento ele tem que ser diário, tem que ser um relacionamento íntimo e contínuo. Alguém pode dizer o seguinte, ou alguém, talvez diz o seguinte, na questão de quando alguém se corrompe, quando alguém que era aparentemente correto foi para determinado lugar e se corrompeu. Vamos dar um exemplo. O pastor que entrou na política e agora se corrompeu. Então alguém diz o seguinte, foi para tal lugar ou foi para a política e lá ele se corrompeu. Mas será que essa pessoa, ela realmente se corrompeu aonde ela estava, no ambiente que ela chegou, ou ela já estava corrompida? Essa pessoa ela já era corrompida, ela só precisava da circunstância. Só estava esperando uma circunstância. Talvez essa pessoa ela nem saiba que ela era uma pessoa, que dentro dela era uma outra pessoa. Então, as circunstâncias só faz o quê? Trazer para fora aquilo que está dentro da pessoa, aquilo que está sobre nós. Eu costumo dar um exemplo do chá, que é muito importante. Se você pega um sachê de um sachê de um chá e coloca ele numa água fria, numa água com temperatura ambiente, ele não vai exalar o cheiro daquele chá. Mas se você pega um sachê do chá, vou dar um exemplo aqui, o chá de erva doce,
e você coloca ele dentro da água fervendo, imediatamente ele começa a exalar o que está dentro daquele saquinho. Então, o que acontece na maioria das vezes, as circunstâncias fazem isso. O que está dentro de nós, né, a circunstância, que é essa água fervendo, que é esta pressão, vai fazer com que o que está dentro de mim saia para fora, exale. Se tiver boas obras, né, se é o Espírito Santo que habita em mim, vai surgir ou eu vou jogar para fora aquilo que está dentro de mim, aquilo que é bom. Agora, se tiver coisas ruins, é o que eu vou exalar, tá certo? Então, se colocar o chazinho de erva doce dentro da água fervendo, ele vai exalar o quê? O cheiro de erva doce, é assim? Então, as circunstâncias, ela faz ou ela traz para fora aquilo que somos por dentro, tá certo? Subtópico 2. Deus levanta homens que o glorifiquem na política. Os exemplos da Bíblia são abundantes, mas destacamos 3 dele. Então, exemplo de pessoas que se destacaram dentro da história bíblica. Tem outros e outros, mas esses 3 aqui é o principal. José, Daniel, ou José, Esther e depois na sequência Daniel. Esse foi que se destacaram dentro da política. E o que nós podemos tirar de aprendizado para a nossa vida na história de alguns personagens bíblicos. Bom, o que nós podemos aprender tirar da vida de José? José ele foi criado aonde? José ele foi criado no deserto. Para quê? Para ser usado por Deus no palácio. Não está aqui, mas é um exemplo também que nós devemos aprender e trazer para nossas vidas. Moisés, ao contrário de José, ele foi criado no palácio para ser usado por Deus no deserto. Ou seja, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe de todas as coisas. Então, não é a circunstância, não é lá na política que a pessoa vai se corromper ou em outro lugar. Não é o lugar que faz a pessoa se corromper. É sim a própria pessoa, o que está dentro dela, que faz ela se corromper. Então, a circunstância vai colocar para fora aquilo que a pessoa é em sua essência, tá certo? Subtópico 3, o Estado e a política. O Estado tem como função garantir por meio de políticas públicas as condições necessárias para a vida digna da sociedade. A palavra de Deus diz que as autoridades instituídas são para disciplinar as obras más e enaltecer quem faz o bem. Então, já de princípio aqui, nós temos que aprender o seguinte, que as autoridades, elas estão aí, elas existem para punir quem faz o mal e para enaltecer aquele que faz o bem. Devemos exercer o mesmo princípio de submissão ao Estado, esposado pelo apóstolo Paulo em Romanos 13, 1 e 2. Atos 5:29 diz o seguinte: Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, olha só, um princípio que nós devemos observar aqui. Existem leis que são contrárias à palavra de Deus. A estas leis que são contrárias à palavra de Deus, a igreja ela tem que se posicionar, né, e não ser a favor de determinadas leis. Vou citar algumas aqui, ou pelo menos uma, como exemplo: casamento de homem com homem, mulher com mulher. São princípios, são leis criadas que é contrária às leis de Deus. Nesse contexto, sim, devemos obedecer a Deus do que aos homens, tá certo? Só que tem pessoas que não obedecem ao homem porque diz que está obedecendo a Deus. Então são pessoas que não querem estar debaixo de autoridade, pessoas rebeldes, tá certo? Que não quer ser submissa às coisas que é correta, ao servo de Deus, ao seu pastor, ou ao seu líder, ou ao seu patrão. Você está entendendo? Pessoas que querem fazer
da sua vida, onde ele está, da forma que ele quer. Volto a repetir, o barulho dos ímpios, dos maus, é por causa do silêncio dos justos, tá certo? Subtópico 4, o Estado e a Bíblia. O Novo Testamento retrata o Estado como instrumento ordenado por Deus. Os que resistem ao Estado afrontam a Deus. O Estado é o servo do Altíssimo para aplicar justiça. Assim, é lícito pagar tributos e impostos ao Estado. Temos a recomendação de orar pelas autoridades públicas. Uma aplicação prática para a nossa vida aqui. Tem pessoas que elas dizem que não obedecem ou não querem obedecer a homem. Essas pessoas, ela não quer estar debaixo simplesmente de autoridade, simplesmente de liderança. Elas não querem prestar contas. Então, existe esse tipo de pessoas que não querem ser submissa porque são pessoas indisciplinadas, pessoas que não sabem ouvir, pessoas que só querem direitos, mas não querem os afazeres. Então, dentro desse princípio, nós temos o seguinte: quando Deus ele resolve ou ele quer abençoar alguém, quem é que Deus usa? Deus vai usar pessoas, Deus vai usar homem, não é verdade? Então, quando Deus quer abençoar alguém, ele vai usar o homem, uma pessoa. Só que o inverso também é verdadeiro. Quando Deus ele quer punir alguém, ele vai usar homens. Ele vai usar as leis dos homens. Ele usa a sua lei, mas ele também usa a lei do Estado. Se alguém hoje transgride a lei, o que é que o Estado faz? Pune. Por isso que é importante o Evangelho, porque o Evangelho ele faz o que a lei não faz. A lei ela só tem poder para punir o transgressor. O Evangelho não. O Evangelho tem poder de transformar o pecador. 1 Timóteo 2 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, olha só, a Bíblia recomenda nós obedecermos às autoridades e nós, principalmente, orarmos pelas nossas autoridades, pelo governo do nosso país. Será que nós temos feito a nossa parte? Em vez de criticar, que é a parte mais fácil, por que não devemos orar pelas autoridades? Para que as leis sejam mudadas, para que a direção do nosso país venha a ser dirigida de uma forma correta. Mas em vez de nós orarmos, às vezes nós só criticamos. Tópico 2. A separação do Estado da Igreja. Uma herança protestante. Dentro do tópico 2, antes de nós entrarmos no subtópico, na revistinha diz o seguinte: o conceito de Estado laico é compreendido com a separação entre o Estado e a Igreja. O que é laico? Laico é uma posição do Estado aí neutra, certo? Significa que um não pode interferir na atividade do outro e vice-versa. Subtópico 1. A união entre a Igreja e o Estado. No ano 313, Constantino e Licínio, imperadores romanos do Ocidente e do Oriente, respectivamente, promulgaram o Edito de Milão. O decreto otorgou liberdade e tolerância religiosa aos cristãos no Império Romano. O imperador Teodósio decretou em 380 d.C. o Edito de Tessalônica, estabelecendo o cristianismo como religião oficial do Império. O edito prometia vingança divina e castigo do Estado aos que não aderissem à lei. A exemplo da deformação da nação de Israel, o início
dessa união trouxe até benefícios, mas em seguida essa mistura foi trágica. Então, até aquele período ali de 313, a igreja ela estava sendo perseguida. Havia uma perseguição muito grande aí sobre a igreja. Só que a perseguição ela é natural em todos os tempos e em todas as épocas. Sempre existiu perseguição para a igreja, tá certo? Por quê? Porque luz e treva não se combinam. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então a perseguição sempre existiu. Luz e treva não se combinam. É claro que no nosso país não existe tanta perseguição quanto em outros países, né? Mas luz e treva não se combinam. A perseguição, além de ela ser algo natural, ela nos fortalece, ela nos faz sair do muro para tomar uma decisão de qual lado nós estamos. Só existem dois senhores, ou Mamon, que é o dinheiro, ou Deus, ou o diabo, ou Deus. Só existem esses dois senhores. Não tem um intermediário, tá certo? Então a perseguição ela é algo natural, mas o que está faltando hoje é o cristão, a igreja, tomar uma posição em determinadas questões, em determinados assuntos, tá certo? Então, a união entre Estado e igreja, ela nunca terminou bem. Ela quer seguir. Jesus disse o quê? Que só existe dois caminhos, o largo e o estreito. O largo leva à perdição e o estreito leva à vida eterna. Se escolher o estreito, você vai ser perseguido. Se escolher o estreito, você vai ser afrontado de todas as maneiras. Não existe uma terceira trilha para se trilhar. Só existe dois caminhos, ou o bem ou o mal, ou o largo ou o estreito. Provérbio 14:12 diz que há caminho que aos olhos dos homens parece bom, mas o final dele é a morte e a destruição. Apocalipse fala que quem é santo, santifique-se mais, quem é sujo, suje-se mais ainda, né? Nessa questão de só tem dois caminhos e o terceiro ele não existe para você trilhar, ela em Apocalipse fala que por não ser quente nem frio, és morno, Deus ele diz o quê? Vomitar-te-ei da minha boca. É verdade? Então nós temos que nos posicionar. A igreja de Cristo tem que se posicionar. Subtópico 2, a separação entre a igreja e o Estado. Os abusos de Roma e a venda das indulgências deflagraram a Roma em 1517, na Alemanha. O monge Martinho Lutero rompeu com o catolicismo romano. Foi a partir da reforma que, paulatinamente, os conceitos de liberdade, de tolerância religiosa, de democracia e de separação entre igreja e Estado foram alçados ao status de direitos fundamentais. A palavra de Deus mostra que a ideia de Estado e igreja não dará bons resultados. Falando sobre indulgência, a indulgência era um documento que absorvia pecado. Se o pecador morresse, um parente podia pagar por ele, absorvendo-lhe o tempo de passagem pelo purgatório. Então, grandes reformadores aí debateram contra essa prática, né? Martinho Lutero foi um desses. Então, só que hoje a Igreja de Cristo parece que não está muito distante desse conceito de indulgência. Não está muito distante. Porque existe dentro da igreja um tipo de comércio que fica muito parecido. Não é verdade? Então, hoje você me dá tanto para receber isso. Traz isso para cá porque você vai receber uma benção. Hoje nós vimos esse tipo de indulgência de uma forma mais sutil dentro da igreja. Mas é a mesma coisa. Se você pagar, o milagre acontece. Se você dá o dízimo, você será curado. Você dá o dízimo, você não vai passar fome. É mais ou menos isso que acontece hoje. Né? As pessoas pagam indulgência de uma forma diferenciada, tá certo? Então a igreja ela precisa tomar posição concernente a algumas coisas. Então a reforma lá em 1517, eu acho que deveria ser feita essa reforma a cada geração. Deveria fazer-se uma reforma
na geração atual, porque existe um monte de pseudo-igreja, pseudo-evangélico, que está destruindo a fé das pessoas. Hoje virou moda ser cristão. Hoje não tem mais compromisso. As pessoas não querem ter compromisso nenhum com a palavra de Deus, mas querem ser cristão. Sabe? Infelizmente, aí na igreja hoje pode tudo. Tudo. Sabe? Hoje não tem mais reverência, não exige mais santidade, não exige mais conhecimento da palavra. Hoje põe um monte de coisa dentro da igreja para substituir a palavra. O óleo ungido, a rosa ungida, a botija do azeite de Elias, a água do rio Jordão, sabe? Toma dessa água que você vai enricar, que as portas... Então, esse é um tipo de indulgência que ainda existe dentro das igrejas pseudo-evangélica, pseudo-cristã, que precisaria de uma reforma, sabe? Para acabar com essa raça de gente, sabe? Desses falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, porque, infelizmente, existe muita barganha dentro da igreja, infelizmente. Subtópico 3. O modelo de Estado. O modelo de Estado laico brasileiro. A Constituição do Brasil outorga ao cidadão plena liberdade de crença e garante o livre exercício dos cultos e liturgia, além da proteção dos locais de adoração, no artigo 5 ou no artigo 5º. No artigo 19 está definida a separação entre o Estado e a Igreja, mas ressalva na formação da lei a colaboração de interesses públicos. Desde os primórdios, o ser humano tem a necessidade de cultuar a Deus. Salmos 42:1. Salmos 42:1. Então, em Isaías 43:21 diz assim: ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. O que nós devemos entender aqui é o seguinte, de acordo com Isaías 43:21 que nós lemos. Nós somos criados para adorar ao Criador. Nós somos criados para adorar a Deus. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele disse lá em João 4. Se existem verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores, tá certo? Então, Deus fez o homem para adorá-lo. Mas quando alguém não tem o seu foco na adoração a Deus, no verdadeiro Deus, no Criador, né, de todas as coisas, no autor da nossa vida, quando a adoração do homem não está voltado para este foco, quando a adoração dele não está no verdadeiro Deus, existe uma sede, um desejo, porque lá no livro de Eclesiastes, eu não lembro agora o capítulo nem o versículo, mas fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, existe um vazio dentro do homem, esse desejo de adorar, essa sede de adorar, essa ânsia por adoração ou para adorar, que quando a pessoa não encontra o verdadeiro Deus para ele adorar, o que acontece? Esse desejo de sede, de ânsia, de vontade de adorar, acontece que a pessoa, ela muda o foco da adoração. Essas pessoas, elas vão o quê? Adorar um Deus a qual não é o Deus verdadeiro. Mudou o foco da adoração. Aí ela passa a adorar o dinheiro é o Senhor dela. Outros adoram-se a si mesmo. Outros adoram a posição, né, que ele tem. Outros adoram os seus ídolos, né, adoram pessoas. Outros adoram a imagem de escultura. Outros adoram, sei lá, tantas coisas. Por quê? Porque ele está buscando preencher o vazio que está dentro dele. Como o livro lá de Eclesiastes fala que existe um vazio dentro da pessoa. E esse vazio só é preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. A nossa adoração, quando ela é voltada ou direcionada para Deus, o homem ele se sente completo. Porque o animal terrestre veio da terra. Se tirar ele da terra e pôr na água, ele morre. O animal aquático ele veio da água. Se colocar ele na terra, ele morre. O homem veio de Deus. Se tirar ele de Deus, ele morre, porque a fonte de adoração é Deus, né? A fonte da nossa vida é Deus. Ele é o autor da nossa vida. Então, o ser humano, tem necessidade de adorar alguém. E este alguém é Deus, o seu Criador. Tópico 3. Como o cristão deve lidar com
A política. Antes de nós entrarmos aqui no subtópico 1, o cristão precisa tomar cuidado com a politicagem e definir com temor a Deus a sua atuação política. Nós vamos definir aqui o que é politicagem e o que é política. Uma coisa é diferenciada da outra. Uma coisa é política e outra coisa é politicagem. Definição de política. A política é a ciência do ato de governar um estado ou nação que inclui o atendimento ao interesse público. Isso é política. E politicagem? Politicagem ela está ligada à política de interesses, à obtenção de valores para si mesmo ou para um certo grupo de pessoas, a troca de valores. Então isso é politicagem. Subtópico 1, o perigo da politicagem. O perigo dos atos politiqueiros envolvendo os cristãos é colocar em descrédito o evangelho e a igreja. No cristianismo primitivo, a igreja em Corinto, foi advertida a observar o seguinte princípio: não vos prendais a um jugo desigual com os fiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Nós, como igreja de Cristo, jamais nós devemos nos prender a julgo desigual. E o que acontece hoje, na maioria das vezes, é o quê? A igreja ela está presa a julgo desigual. Tá? Nós vamos ver um pouco à frente, mas a politicagem, não é nem a política, mas a politicagem hoje está dentro da igreja e é lamentável o que nós vemos dentro da igreja concernente à politicagem. Nós estamos no ano eleitoral, né? Os políticos somem, mas quando é nessa época, eles aparecem, os lobos aparecem e ocupam os púlpitos da igreja para pedir voto, para isso, para aquilo. Ainda tem pastores que aceitam essa raça de gente dentro da igreja. Tá certo? Usando o púlpito onde se fala da palavra de Deus para falar, para defender a corrupção, né? Que na verdade hoje a política está de uma forma assim lamentável. Subtópico 2. Como delimitar a atuação da igreja? O púlpito da igreja não pode dar lugar ao palanque eleitoreiro. O cristão deve analisar as propostas e as ideologias dos partidos políticos sobre a ética cristã. Isaías 5, versículo 20. Lá em Atos 16, versículo 36, 37, 38, Paulo fala ali do direito de cidadania, né? Alguém que exerceu o direito de cidadania. Quando ele foi preso, que bateram nele e tal, aquela coisa toda lá, ele exerceu ali o seu direito de cidadania. Nós também devemos exercer nosso direito de cidadania, de cidadãos, tá certo? Então, o que existe hoje é uma inversão de valores. Nós estamos dentro de um ano político, nós estamos dentro de um ano eleitoral. Então, devemos usar com sabedoria, com entendimento, o nosso voto. Temos que defender uma política que tem ética, uma política correta. A Bíblia diz que quando o justo governa, toda a nação, não é só a igreja, não é só um povo, não, é toda a nação, não é só um grupinho, é toda a nação se alegra, mas quando o ímpio governa, todo o povo também sofre. Então, nós ainda estamos sentindo aí na pele o que aconteceu aí com a greve dos caminhoneiros, com essa paralisação toda aí, nós sentimos na nossa pele, no nosso bolso. Por quê? Quando o governo corrupto governa, todos nós sofremos consequências, não é verdade? Então, nós devemos lembrar do quê? De que nós devemos lembrar o seguinte, de que quem não gosta de política vai ser governado pelos que gostam. Então, nós devemos exercer nosso direito de cidadania da melhor forma possível. Então, nós devemos observar, pedir direção a Deus
em quem nós vamos eleger, qual é o presidente que nós vamos pôr lá para governar o nosso país, para que amanhã ou depois nós não venhamos sofrer com as consequências, tá certo? Subtópico 3, ajustando o foco da igreja. As lideranças devem incentivar o avivamento espiritual. Não podemos jamais perder a nossa consciência e natureza espiritual. Quando a mensagem de arrependimento for pregada ao mundo, então vidas serão transformadas. O Espírito Santo terá liberdade para convencer os ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. À medida que verdadeiras conversões a Cristo ocorrem, na mesma proporção, a nossa nação sofre transformações espirituais e sociais. Nós estamos falando como crente ele deve, ou como cristão, ele deve lidar com a política, que é o seguinte: a igreja, ela é uma bênção para a sociedade, ela é uma bênção para o seu bairro. Onde estiver uma igreja, ela é bênção naquele lugar. Só que a igreja ela não pode ser omissa, não pode cometer esse pecado. A igreja tem que falar, a igreja tem que pregar salvação, a igreja tem que pregar conversão, a igreja tem que pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela convence o homem da justiça e do juízo de Deus. É a palavra de Deus que transforma. E quando a palavra de Deus ela é pregada nos púlpitos verdadeiramente, da forma que ela vai causar no coração dos ouvintes arrependimento, vai causar no coração dos ouvintes transformação, desejo de transformação. A pessoa vai ter sua vida transformada, a pessoa sofrerá uma transformação espiritual e essa transformação espiritual ela vai se abrangendo por toda a sociedade. Porque a igreja ela é composta por ex-prostituta, ex-ladrão, ex-traficante, ex-isso. A igreja é composta por exes. Porque o evangelho tem poder de transformar a vida. A lei, ela tem poder só para punir. A lei, ela traz punição, ela traz a punição do erro de quem pecou, de quem transgrediu. Mas a lei não transforma a vida. Quem transforma a vida é o evangelho. Então, o que está faltando dentro das igrejas evangélicas de hoje é a pregação do evangelho. O que está faltando dentro da política hoje é um político que foi alcançado pela palavra de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Homem que nem José lá no Egito, que nem Daniel, que não se corrompeu com os manjares do rei. Daniel, em outras palavras, ele disse: olha Deus, eu estou indo lá para a Babilônia, eu estou indo lá para o palácio do rei. Tudo que lá tem favorece para eu me corromper. Tudo que tem lá favorece para eu desviar dos teus caminhos. Mas se tu for comigo naquele lugar e me ajudar, eu vou fazer a diferença. Hoje, quando o jovem vai para a faculdade, ele não tem esse coração transformado, esse desejo no coração que teve Daniel, que era um jovem na época. Por que é que o jovem hoje, que está ingressando na faculdade, por que ele diz: olha Deus, se tu me usar naquele lugar, se tu me ajudar naquele lugar, eu vou ser a diferença, eu vou ser, como diz a tua palavra, luz nas trevas e sal para este mundo. Por quê? Porque se tu for comigo, eu vou fazer a diferença. Tem que haver esse propósito dentro do coração do jovem, porque esse jovem de hoje, amanhã ele pode entrar na política. Aí ele entra na política com o coração voltado para Deus, jamais ele vai se corromper naquele lugar, tá certo? Aí sim faz a diferença, mas infelizmente o que se existe hoje na igreja é um pseudo-evangelho. Hoje não existe uma pregação de fisioterapia, existe uma pregação de massagem. E eu não sou experto nessa área, mas eu entendo que massagem é coisa gostosa, fisioterapia não, fisioterapia dói, mas a massagem não resolve o problema, a fisioterapia resolve. A fisioterapia dói, mas resolve o problema. A massagem não dói, mas não resolve o problema. Só massageia naquele momento, passa um pano por cima, mas o problema continua. Era isso que eu tinha para você dentro desse contexto, dentro dessa lição. E se essa aula foi bênção para você, nós já estamos na conclusão, e se essa aula foi um canal de bênção para você, que você também seja um canal de bênção para outras pessoas. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Você que é professor, que usa o meu trabalho,
e ainda não entrou em contato comigo, deixe seu e-mail para que eu possa enviar os slides assim que ficar pronto. Então, na conclusão, diz assim: diante do cerceamento de algumas liberdades, a igreja começou a despertar para a realidade política. As mudanças e as transformações sociais passam pelo processo político. Por que não apoiam? Por que não apoiar político que rejeita as leis contrárias aos princípios cristãos? Portanto, a igreja precisa ocupar o seu espaço e influenciar positivamente a sociedade, tá certo? Meu amado, muito obrigado, Deus abençoe. Se você ficou até aqui e me acompanhou nesta aula, muito obrigado. Não se esqueça, deixe seu joinha aí, né? Compartilhe esse vídeo. E se você ainda não usa esses slides, recomendo que você use na sua igreja. Te garanto que a tua aula será diferenciada. Teus alunos irão gostar muito. Tá certo? Muito obrigado a todos os inscritos, aquele abraço. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino de Deus, se for da vontade dEle.